Eu quero convidar todos a uma leitura bíblica na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Aproveito para cumprimentar também quem está assistindo pelo YouTube e dizer que é uma alegria ter você aqui conosco também. Fique à vontade para curtir a transmissão, deixar seu comentário, compartilhar com quem você quiser, se inscrever no canal. Vamos juntos. Romanos capítulo 8, meus irmãos, é a primeira epístola apostólica, logo depois do livro de Atos dos Apóstolos. A partir do versículo 1 mesmo. Assim está dito: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém. Gente, nós estamos às vésperas do Carnaval. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Não sobre o Carnaval em si, mas como a partir dele a gente pode compreender coisas muito importantes para as nossas vidas. E eu quero ser bem franco, bem honesto, bem aberto, como eu tento ser na maior parte do tempo aqui conversando com vocês. E eu acho legal poder falar aqui em casa, né, com a nossa turma aqui, porque é um lugar onde eu me sinto em paz, para ser bem franco e bem honesto. Então, não é um sermão para bater no carnaval, apesar da brincadeira que eu fiz outrora sobre quebrar o seu pé se você for pular carnaval. Não é isso que eu quero falar. Eu quero de fato pensar esse fenômeno chamado carnaval. Eu quero pensar o que isso aponta sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? E o carnaval é um fenômeno cultural interessantíssimo. E eu já adianto a você, para você não se escandalizar comigo, que eu vou fazer alguns elogios ao carnaval. Mas eu quero pensar com você sobre isso. Vamos lá. O carnaval, ele tem uma origem muito antiga. O carnaval, ele remete a festas da antiguidade clássica. Antiguidade clássica, aquele período da Grécia antiga, da Roma antiga. Naquele período existiam festas que têm muita semelhança em filosofia com o carnaval brasileiro. Festas onde as pessoas tiravam tempo para dar vazão aos seus desejos, às suas fantasias, onde suspendiam às vezes algumas regras morais para poder se divertir, para poder se alegrar. Mas essa construção carnavalesca, ela se fortalece bastante e ganha esse nome de carnaval na Idade Média. E curiosamente, isso parte da cristandade na Terra. Papa Gregório, em 590, ele está organizando ali o calendário cristão. E já havia uma prática entre muitos cristãos que era de fazer a quaresma, que são 40 dias de preparação para a Páscoa. A Páscoa, ela é muito importante para os cristãos, porque foi na Páscoa que o evento mais importante da história aconteceu, segundo a nossa perspectiva. Qual é o evento mais importante da história, gente? A crucificação e a ressurreição de Jesus. E a Páscoa
já era o evento mais importante da antiga aliança. Não à toa Jesus morre na Páscoa, porque ele está começando um novo tempo, uma nova aliança, então é na mesma data. E a Páscoa na antiga aliança é a data da libertação, da libertação. A Páscoa é a data da libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. E a Páscoa na nova aliança marca a libertação do povo de Deus do cativeiro do pecado. Então, por ser tão importante essa data, alguns cristãos buscavam se preparar espiritualmente para essa data. Como? Com um tempo especial de abstinência, de jejuns, de oração, de consagração, de contemplação. E aí, gente, pense comigo que às vezes é meio inviável você jejuar 40 dias seguidos, não é verdade? Um jejum total, uma abstinência total de 40 dias. Por que 40? Porque foi o tempo que Jesus jejuou aonde, gente? No deserto. Foi o tempo que Moisés também ficou na presença de Deus para receber as leis. 40 foi o tempo que o povo de Israel, 40 anos, rodou no deserto. Então 40 é um número simbólico de um período completo de maturação. E os cristãos entenderam isso e alguns começaram a fazer isso, e é legal. Tudo que é feito de uma maneira espontânea, verdadeira, de coração, é legal. O problema é quando isso começa a virar uma obrigação religiosa e começa a perder, se esvaziar do seu sentido. Começa a virar um paradigma sem significado prático. Então, digamos que a minha avó fazia uma quaresma super consciente. Ela dizia: poxa, eu entendo que a cruz é um marco na história e eu quero chegar na Páscoa, eu quero chegar quebrantada, quero chegar no Espírito, quero chegar concentrada no Evangelho. Então vou fazer aqui 40 dias, 30 dias, 50 dias de jejum, de abstinência. Isso era... Mas talvez ela passasse isso para minha mãe já não com tanta profundidade, meio que com uma imposição, né? Minha mãe tivesse ali, estou dando só um exemplo, isso não aconteceu não, gente. Mas só um exemplo, minha mãe tivesse ali, criança, e aí ela chegasse para minha avó e falasse no meio da quaresma: mãe, eu quero comer um bolo. Que bolo, menina? A gente está na quaresma. E ela: pô, quaresma? Que isso? Pô, quaresma é um tempo chato, viu? Que a gente tem bolo aqui em casa, a gente não brinca direito, a gente fica só em casa, meio a minha mãe assim, fica rezando. E aí tipo, poxa. E aí isso chega para mim com menos significado ainda. E o que eu faço? Cara, sei lá, é um tempo aí que a gente fica assim. E aí tinha, como jejuar tanto tempo era meio complicado, criou-se então uma outra estratégia, que era tirar alguma coisa que fosse muito saborosa, muito gostosa, que desse muita alegria à vida. E nós brasileiros sabemos que um bom churrasco alegra a vida, né, gente? Um churrasco, uma carne assada, é uma coisa que traz um prazer muito grande. Então se decidiu que uma coisa interessante para se fazer durante esses 40 dias era tirar a carne. Só que observe que isso nem sempre vai ser, quando isso é imposto como tradição, nem sempre isso vai ser feito de maneira consciente. Então a gente vai fazer sem consciência nenhuma, só por religião, por tradição. E aí se começa um movimento que é o seguinte: gente, já que a gente vai parar 40 dias de comer carne, sabe Deus por quê? Eu não sei. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer o carnavales, que significa literalmente a despedida da carne. Você vai fazer um tempo aqui, vai tirar uma semaninha pra gente comer toda a carne possível. A gente vai comer muita carne, a gente vai beber vinho. A gente vai se saciar completamente para aguentar os 40 dias sem carne. Entende? E aí nesse tempo em que a galera ia comer carne como doido e aproveitar bebia vinho também, eles se associavam ideologicamente, ainda que inconscientemente, ao espírito,
ao ideal, ao imaginário dos bacanais romanos, dos saturnais romanos, que era justamente esse tempo onde você se permitia completamente viver todos os seus desejos. Então observe que fenômeno estranho que a religião cria. Eu não estou culpando a Igreja Católica não, gente. Nós também evangélicos criamos fenômenos estranhos quando a gente pratica religiosidade esvaziada de consciência, de significado real, de sentido prático e de propósito no amor genuíno. Nós também criamos. Mas observe que como uma cristandade sem consciência começa a ter muito mais expectativa pelo carnaval do que pela quaresma. Então as pessoas passam um ano, na verdade, pensando, né, pensa aí na Idade Média, né? Naquele tempo lá, rapaz, vamos comprar, como se fosse comprar um abadá, né? Vamos comprar a carne do nosso carnaval, porque depois vem a quaresma. Então observe que como fica, a quaresma, que é um tempo de ter mais comunhão com Deus, é chato. Olha que armadilha. O tempo de ter comunhão com Deus é um porre. Mas ainda bem que para compensar esse tempo chato, que é o tempo de buscar a Deus, de orar, de jejuar, de ler Bíblia, de ficar pensando em crucificação, a gente vai ter o carnaval. Aí você mistura isso com os bailes venezianos, que a galera usava máscara e também tinha inversão social. Então tipo assim, o pobre podia fingir que era rico, o rico que era pobre, o casado que era solteiro, o solteiro que era casado, o homem que era mulher, a mulher que era homem. Eu estou falando isso da Idade Média. Mas observe como esse espírito e esse imaginário, essa raiz, ela conversa muito com o carnaval moderno. Não é, gente? Não conversa bastante? E lógico que eu não estou dizendo, e aqui eu quero ser bem honesto, que todo mundo vai para o carnaval com esse espírito. Lógico que não. Eu conheço pessoas que até hoje, apesar de hoje ter um carnaval bem diferente dos mais tradicionais aqui de Salvador, mas até hoje eles têm aquela coisa, não, vou brincar o carnaval. Vai falar assim, brincar o carnaval? Brincar o carnaval, porque essa era a expressão que se usava, né? Depois virou pular carnaval, porque tinha um negócio de pular, de dançar, e hoje é curtir, sei lá, né? Vou tiktokizar o carnaval. Mas no início tinha essa coisa lúdica de brincar, de se fantasiar, tinha uma coisa. E não sei que não tem, para alguns ainda tem. Tinha uma coisa do lúdico, da cultura, do pertencimento, que eu acho muito bom, inclusive, isso. Essa parte é muito boa. Por exemplo, o carnaval ele foi muito importante para a identidade negra aqui na Bahia. Porque foi no carnaval que muitas vezes a alta sociedade soteropolitana e baiana começou a ter contato com o talento negro, com a musicalidade negra. Tem um documentário muito legal que é Axé, o canto de um povo. Não sei quem já assistiu esse documentário, acho que tem no YouTube. É muito interessante quando ele fala, pastor, eu não vim aprender isso na igreja não. Calma, a gente vai chegar lá, faz parte. E nesse documentário ele fala quando surgiu aquela música do Faraó, né? Que Margareth Menezes canta, que surgiu nos blocos afros ali do Pelourinho e tal. E que olha como era a coisa, né? O bloco normal da galera mais elitizada saía já nos trios, né? Que começou com Dodô e Osmar e tal. E sabe como saiu o bloco negro? Numa picapezinha com a caixinha de som. Assim que saiu o bloco negro. O branco só tinha o trio, o negro tinha uma picapezinha lá, e a galerinha ia lá, e geralmente só eles ficavam ali apartados. Era um negócio muito, 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 muito duro socialmente pensando, se você analisar assim. Mas aí disse que um dia, e aí Caetano fala, a galera fala sobre isso, que um dia de repente a multidão tá cantando, Faraó, toca não,
isso aqui, velho? Eu falei, e aí a galera, tipo, o que é isso? Aí começaram a descobrir bloco afro, Olodum. E essas coisas começam a aparecer e a ganhar mídia. Coisas que eram do gueto, coisas que eram da periferia, da liberdade, né? Que eram de redutos específicos, começam a ganhar. E até outro dia, né, era a tradição na Copa do Mundo aqui, quando aparecia Salvador, Galvão falava, agora vamos lá com o Olodum. Né? Hoje o ensaio da timbalada é elitizado, né? Pastor, você sabe de coisa, né? Me contaram. Então, ele teve essa importância, ok, gente? Claro, lógico que teve essa importância. Eu quero falar sobre isso antes de bater. Lógico que teve outras coisas. Ele colocou Salvador no mapa mundial. Muita gente conhece Salvador por causa dessa festa, que é uma das maiores festas do mundo. Traz turistas para conhecer a cidade. Gente que vem aqui pela primeira vez e depois volta por causa dessa festa. Movimenta comércio, promove várias coisas que são positivas. E até para a identidade nossa, como soteropolitano, às vezes também, nossas raízes. Ó, é interessante. Eu não vou mentir a vocês, não. Aquela música Baianidade Nagô, que não mexe comigo, gente. Mexe comigo aquele negócio, sabe? Queria que aquela fantasia fosse eterna, não sei o que. Eu não gosto nem de ouvir muito, porque não dá de lá. Que não mexe, baianidade, não sei o que e tal. Aquele cara estava inspirado quando ele fez essa música. Então assim, não só essa, outras também, né? Bem-vindo a Salvador. Então essas coisas são nossas, né, gente? E dá um senso de pertencimento. Não é só o que vem de São Paulo, do Rio e de Goiás, né? O sertanejo que domina o Brasil é goiano, né? Não é baiano, é goiano. E a MPB e tal, a maior parte, a bem que é bem baiana também, né? A gente tem Caetano, enfim, tem também aqui. Mas enfim, isso dá um som de talento baiano. Tudo isso é importante. Só que infelizmente, agora olhando para o outro lado, infelizmente, a gente não pode negar que o carnaval também está muito ligado a essa ideia de um tempo onde eu vou me entregar aos meus desejos. A gente pode negar isso, gente? A gente não pode negar. Eu lembro que o carnaval ele começou a se deteriorar tanto assim moralmente, que o último carnaval antes da pandemia, não sei quem lembra disso, os caras botaram uma marca de preservativo. Eles botaram uma cabine que entrava um casal. Você lembra disso? Não sei quem lembra, quem viu isso. Entrava um casal numa cabine e ela subia no meio da avenida assim, ó. E todo mundo sabia que tinha um casal tendo uma relação sexual ali no meio de todo mundo. E ninguém estava nem aí. Quantas pessoas falam, pô, no carnaval eu vou pedir um vale carnaval para minha namorada. Não é carnaval ninguém de ninguém. No carnaval vale. No carnaval, pô, você beijou quantos? Quantos assim, gente? Você vai beijar pessoas que você não conhece. Às vezes não só beijar, fazer outras coisas. E você, assim, mas não é uma pessoa, observe, não é uma pessoa que faz isso no dia a dia. Ela não está no dia a dia. No dia a dia, para conquistar essa menina é difícil. Tem trabalho, você passa o ano todo ali paquerando, ela não te dá um oi. Mas no carnaval ela diz, não, estou no carnaval, vou lhe dar um beijo. Eu lembro de amigos meus que falavam, rapaz, eu vou pro carnaval porque no carnaval eu tenho chance com todo mundo. Até as artistas querem beijar. Eu digo, é mesmo? Eu nunca fui no carnaval, mas dizem que é assim. Mas a gente vê algumas coisas bem tristes, né? A gente vê muita violência, muita promiscuidade, muito excesso de bebida, muita droga, muita coisa estranha, muita falta de limites. E eu repito, é todo mundo que vive isso, gente? Não. Tem as pessoas talvez que não vivem isso, mas o testemunho que eu ouço é que mesmo quem não vive isso, ele fica o tempo todo ali nesse ambiente.
nessa configuração, nessa tentação, nessa provocação, nesse lugar estranho. Eu tenho um parente mesmo que estava no carnaval, ele sempre gostou de carnaval. Ele falou: rapaz, eu não estou conseguindo. Ele não é crente, não. Eu não estou conseguindo mais ir, porque é um negócio de me puxa, me pega, me passa a mão. E disse: caramba, que loucura é essa? O que está na cabeça das pessoas? O que isso tem a ver comigo, pastor? Eu que estou aqui, não vim para carnaval, vou para o retiro, vou para a praia, eu vou ficar em casa. O que isso tem a ver comigo? Sabe se tem a ver com você e comigo também? Porque isso traz uma mensagem para a gente que é a seguinte: cuidado, porque a gente acaba às vezes tendo a mesma ilusão do folião do carnaval, que é a ilusão de que eu posso me entregar ao meu próprio coração, de que de alguma forma satisfazer todos os meus desejos e as minhas vontades vai me levar à liberdade, que isso é liberdade. Mas curiosamente, quando você vê as pessoas se entregando a si mesmas, elas não entram num caminho de liberdade, elas entram num caminho de escravidão. Eu conheço um jovem que morreu com 30 e poucos anos por causa de cocaína. E ele conheceu cocaína justamente assim, em festas, não só no carnaval. O carnaval foi uma delas, mas em festas onde ele ia e ele dizia: vou me permitir aqui. Só que infelizmente não ficou só nas festas, aquilo acompanhou a vida dele. Ele ficou cativo, escravo e morreu novo por um ataque do coração. Eu conheço pessoas que se permitiram, pensando que estavam ali controlando a situação por um momento, ter um excesso sexual, ter uma experiência a mais, mas nunca mais conseguiram sair daquilo. Conheço pessoas que entraram num processo de violência e de briga, achando que aquilo seria pontual, mas depois aquilo tomou a sua vida e destruiu. Sabe por quê? Porque Jesus fala o seguinte, que o pecado, ele não é dominado por nós. Quando nós damos vazão ao pecado, ele passa a nos dominar. Você entende? Então é uma outra lógica. Não é liberdade, é escravidão. Então essa é a grande mentira. A mentira de você vai dar vazão aos seus desejos e você vai ser livre. Mas você não fica livre, você fica escravo. Você quer viver bem e não consegue mais. Você agora passa a viver dominado por essa força carnal, que não é carne de comer, é carne de natureza pecaminosa, mas que uma simboliza a outra. Então é como se nós tivéssemos uma mentalidade de carnaval, quando de vez em quando a gente fala: olha, vou me permitir pecar um pouco, vou me permitir fazer o que eu quero, vou me permitir realizar os meus desejos, as minhas vontades, fazer o que eu estou querendo. E a gente pensa que vai conseguir entrar e sair. Você entende? Mas a questão é que você não entra e sai. Na verdade, é algo que entra em você e não sai nunca mais. Por exemplo, olha o que Davi está fazendo no Salmo 51, gente. Ele cometeu um pecado com Batseba, lembra disso? E na cabeça de Davi, ele pecou, escondeu, seguiu a vida, bola para frente. Só que se você olhar o capítulo 51, que está confessando o pecado, ele vai falar o seguinte: olha, ele fala: o meu pecado agora está sempre diante de mim, ele me persegue. Ele fala assim: Senhor, me dá de novo um coração puro, porque o meu coração agora mudou. Renova em mim um espírito reto.
inabalável, um espírito constante, porque eu agora sou uma inconstância. Me devolve a alegria da salvação, porque eu não tenho mais a alegria do Senhor. Porque na verdade a gente tem uma notícia muito ruim para te dar. O pecado, ele habita em mim e você. E se ele cresce, se ele é alimentado, depois você não consegue mais botar ele numa gaiola. Ele toma conta da sua vida. Sabe? Não tem essa, não, eu vou usar a pornografia aqui hoje. Só hoje minha esposa está viajando, eu estou precisando, sabe? Então eu quero dar um up aqui na minha libido, sabe? Eu vou utilizar ela. E depois vou lhe falar uma coisa: é ela que vai começar a usar você. Ela quem vai entrar na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, no seu distorcendo tudo. Você entende? Você não consegue controlar. Jesus disse em João 8: quem pratica o pecado é escravo do pecado e não consegue sair mais sozinho. Ele fala: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que é muito comum acontecer, por exemplo, no evangelismo de carnaval que os irmãos vão fazer, alguns irmãos da igreja vão fazer com a equipe do Impacto? É muito comum os caras estarem evangelizando no carnaval. Eu estou falando que o carnaval só é um símbolo de coisas que nós vivemos, amém, gente? Porque você na pornografia em casa é um carnavalzinho que você está fazendo. Você mentindo para os seus amigos é um carnaval. Eu fui dizendo: eu vou me permitir mentir aqui, porque só um pouquinho, que depois eu saio. Vou me permitir cobiçar, vou me permitir. Eu lembro de um cara que ele ficava no Instagram olhando as mulheres bonitas. Era crente, viu? Aí eu disse: mas rapaz, para com isso. Ele disse: não, daqui eu não passo. Você acha que ele passou ou não passou? Claro que passou. Porque você não tem esse controle sobre o pecado, é o pecado que ele controla. Paulo vai dizer em Gálatas 5 o seguinte: não usem da liberdade em que Cristo te deu para dar ocasião à carne, porque ela vai te dominar. Pastor, então é para fazer o quê? É para viver regradão, sempre. Eu vou chegar lá, no como é para viver. Mas antes disso, eu quero que você entenda isso. Essa é a mentira do carnaval. Então, vamos lá. Às vezes a gente está lá no carnaval, brincando, pulando o carnaval, tal. Aí chega lá do Impacto de carnaval. Aí a pessoa evangeliza. E é comum, o pessoal conta pra gente o testemunho. O cara que é crente, o cara que, sabe, conhece a palavra de Deus. Aí ele recebe aquela palavra ali, recebe aquele contato do irmão que está evangelizando. E ele confessa assim: rapaz, ore por mim. Eu quero sair dessa vida. Vixe, peraí. O cara comprou o abadá. O cara tá lá doidão. O cara tá botando a base atrás do teu de Bel. O cara tá bebendo, o cara tá paquerando, o cara tá... Alguém obrigou ele a fazer isso, gente? Alguém obrigou ele, gente? Alguém botou a arma assim: compre o abadá. Não, ele comprou porque ele quis. Não foi porque ele quis. Mas de repente ele está lá, e aí chega o irmão, evangeliza, e ele chora, e ele fala: ore por mim, porque eu quero sair dessa vida. O que ele está falando? Está falando o seguinte: lá no fundo eu não queria estar aqui. Lá no fundo eu queria fazer outra coisa, viver outra vida. Não queria estar me drogando, não queria estar me prostituindo, não queria estar passando os limites, não queria estar destruindo minha saúde, minhas relações, minha vida. Mas eu não consigo. E isso conversa muito com Paulo em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero. Ele fala: se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem domina é o pecado. E ele termina o capítulo 7 dizendo: miserável homem que sou, quem me liberta? De quê, gente? De mim mesmo. Não consigo.
Eu queria, eu só não consigo. Quantos homens com quem eu converso falam, cara, eu queria ser fiel, eu só não consigo. Eu queria ser honesto, eu não consigo. Eu queria ficar com minha mulher certinha aqui, mas eu não consigo, tem um problema dentro de mim. Eu queria não ser agressivo com as pessoas, mas eu não consigo. Quando eu me vejo, eu estou explodindo, agredindo. Eu queria não ser mentiroso, mas eu não consigo. Quando eu me vejo, eu estou mentindo. Então, para mim, o grande problema do carnaval, gente, não é o trio. Gente, não é a dança. Dançar não é problema, dançar é bom. Miriam dançou. Não só Miriam, né? As mulheres de Israel em Êxodo 15, né? Quando o mar se abre, Miriam pega o pandeiro e toca, não é problema. Davi dançou, não foi? 2 Samuel capítulo 6. O problema não é dançar, o problema não é se alegrar, porque pensa que, não, crente é anti-alegria. O que é que crente faz no carnaval? Ele vai para um retiro e fica assim, o dia todo, aleluia. Não, a gente vai para o retiro e eu vou dar aula de futebol para a galera. A gente vai montar cavalo e vai ter brincadeira, a gente dança também, a gente faz tudo, a gente curte, a gente come, a gente resenha, amém, gente? Não é isso, não. O problema é quando entra a carne. O que é a carne? A carne é aquele desejo que no fundo é egoísta, ele não é amor. O que é a carne? Carne, Paulo explica, Gálatas 5,19. O que é a carne? A carne são aquelas paixões, aquelas inclinações, aqueles apetites que eu tenho e que no fundo não é sobre amar, não é sobre compartilhar, não é sobre agregar, não é sobre fazer o bem, é sobre consumir, sobre satisfazer meu desejo. Não é amor, é só paixão que consome. Carne é isso. Já viu que quantas pessoas, por exemplo, e está em alta isso infelizmente, pessoas que matam seus parceiros ou ex-parceiros quando percebem que vai perder, que vai terminar. Já viu isso, gente? Feminicídio está em alta, né? Inclusive você, mulher, se tem um homem abusivo, agressor, caia fora logo em nome de Jesus. Não espere ele matar. Mas, gente, isso é amor? Isso é amor, gente? O que Paulo explica sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13? Que o amor faz o quê? Ele pensa no outro, né? Esse amor de eu vou lhe consumir, você é meu. Esse amor do Smigol pelo anel. Isso não é amor, isso é carne. Eu quero lhe consumir, eu quero lhe sugar, eu quero, sabe? Na verdade, eu quero me nutrir de você. Você entende? Quem aqui ama chocolate? Você ama ele o quê? Você consome ele. Se chocolate ele pudesse ter consciência, ele corria de você. Lá vem aquele maluco me comendo. Não, eu vou correr dele. Só que a gente quer amar as pessoas como fosse chocolate. Eu amo ele, eu quero pra mim. Eu destruo, devoro a pessoa, entendeu? Djavan já diria, né? Por dentro eu te devoro. Lembrei do mestre Djavan. Então, gente, carne é isso. Carne é esse desejo egocêntrico, egoísta, e nem é só sexo, não é só violência, não é só bebida demais, não. É todo o desejo. Quando você vê as obras da carne em Gálatas 5,19, Paulo fala de. O que mais tem, sabe o que é? Inimizade, porfia, ira. É meu ego, minha afirmação, minha superioridade, e o partidarismo. Isso é carne. Carne. Desejo de derrotar o outro, de botar na cara, de mostrar que você é melhor, de superar, de humilhar, de se vingar. Carne. Só que Paulo fala que quem semeia na carne colhe destruição. Por quê? Porque ela é um fogo que consome você mesmo. Ela é irrefreável, ela é insaciável. Ninguém na carne se sacia.
Você quer mais e mais, e quer consumir mais, e você quer dominar mais o outro, e quer mais poder, e quer mais glória, e quer mais honra, e quer mais prazer. Já uma pessoa viciada em pornografia? Ela começa vendo vida normal, ela termina vendo zoofilia, porque a carne ela não para, ela quer algo novo, um estímulo novo. E a pessoa vai e se afunda mais em drogas mais pesadas, em experiências mais loucas, em casos mais loucos, em violência mais... Porque a carne é isso. É um descontrole, é um apoderamento maligno. Sabe o que a carne parece, gente? Para ilustrar, não que seja isso, talvez eu não devia nem falar isso para não confundir a nossa mente, porque não é isso, mas tem ligação com isso, mas não é. São coisas diferentes, mas que estão ligadas. A carne é como se fossem nossos demônios internos. Você entende? Ele vai crescendo, ele vai ganhando vida, ele vai ganhando força. Dizendo que não é porque demônio existe, mas é um espírito demoníaco que também opera na carne, que também se associa e se liga à sua carne, mas que não habita em crente que é templo do Espírito Santo. Amém, gente? Mas por que eu estou fazendo essa ligação? Porque se você der vazão a um bicho, você acha que um bicho mau, insaciável, você solta ele não vai se conter. Então por isso que Paulo fala em Gálatas 5,16: andai no Espírito, para não satisfazer os desejos da carne. E o que é que o Espírito quer? O Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, tudo que é bom, gente. Tudo que no fundo a nossa alma mais quer. E a carne é uma autossabotagem dos nossos reais desejos, porque o nosso real desejo é amor. Mas a carne, ela tem uma coisa falsa, um amor falso, uma paixão que consome poderosamente. Nosso real desejo é paz, mas a carne, ela tem uma briga, uma contenda, um partidarismo. Mas aí entra uma questão para mim e para você. Será que de fato nós estamos vivendo no Espírito? Ou será que de vez em quando a gente faz um carnaval? E aí alguém pode falar: eu não dou lugar à carne. Por isso, pastor, sabe o que eu faço? Não vejo filme, eu só leio Bíblia, venho para a igreja e não faço mais nada. Foi nessa visão que criaram, sabe o que, da Idade Média também? Começou a criar os monastérios. Qual é a ideia do monastério? É o oposto do carnaval. Se no carnaval você ia liberar todos os seus desejos, no monastério você fica longe de tudo, de todo, para nem pensar em nada, para você ficar totalmente isolado lá, sem ter contato nenhum com o pecado. Só que, olha que loucura. Aí nos monastérios, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que todo monge faz isso, viu, gente? Pelo amor de Deus. Nem que toda freira, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando, não. Mas começa a acontecer lá dentro do monastério casos sexuais, um monte de loucura também, abusos. Mas peraí, os caras saíram de perto de tudo que é mundano, foram para um monte lá, porque não é isso que resolve a carne vai com os monges, a carne vai com as freiras. Deixa eu te falar, se todo mundo agora morar na igreja aqui, está repreendido. Mas se todo mundo morar aqui na igreja, a gente agora é culto de manhã, de tarde, de noite, de Bíblia. Você acha que a gente ia pecar ainda, gente? Meu irmão, tem uns pecados que você nem imagina. E tem uns pecados que a gente nunca pecou, a gente começa a pecar. Uma briga, uma confusão, umas loucuras, umas maluquices, umas paixão. Tem um monte de maluquice. Porque o que derrota a carne, gente, não é uma vida monástica, na minha opinião. Tem sua utilidade? Tem. Poxa, você não ficar o tempo todo expondo sua mente a porcaria, e guardar o coração, né?
Provérbios 4:23, guardar seu coração. Não ficar vendo filme que não presta, não ficar ouvindo música que não presta. Lógico, conversas que não prestam. Lógico que isso é bom. Mas não é isso que resolve o problema da carne. Se você olhar, quando Paulo constrói ali a vida na carne e a vida no espírito, olha que coisa profunda. Em Gálatas, se você olhar a carta toda, até chegar no capítulo 5, que ele coloca carne e espírito, ele já vem construindo. E na verdade, Paulo está construindo o seguinte, está falando o seguinte, olha, a vida na carne, ela começa quando o nosso coração diz para Deus: eu dou conta, eu faço, eu consigo, eu administro, eu não preciso, eu posso lidar com as coisas. Então, na verdade, a vida na carne, ela é uma vida onde o meu coração é independente. Aí eu posso ser muito religioso, como Paulo é. O Paulo de Romanos 7, escravo do pecado, é hiper religioso, gente. Ele é mais religioso do que o Paulo de Romanos 8, que é livre pelo Espírito Santo. O Paulo de Romanos 7 tem mais regra, é mais rigoroso, é dos fariseus rigorosos, e sabe, cri-cri com a lei, e é escravo do pecado. Mas o de Romanos 8, ele é mais livre, ele come coisa que não comia antes, ele está em mesas que ele não estava antes, ele comunga com pessoas que ele não comungava antes, e é mais santo. Por quê? Porque o Paulo de Romanos 7 fazia tudo isso confiando nele, e o Paulo de Romanos 8 é dependente do Senhor. Então, na verdade, viver carnaval, olha que coisa profunda. Viver carnaval é dizer: eu me garanto, eu entro e saio do pecado. E quando eu não vou viver carnaval, e eu estou falando carnaval, gente, não é só carnaval na festa, vocês estão entendendo, né, gente? São nossos carnavaizinhos do dia a dia, onde a gente vai dando lugar à carne. É dizer: cara, eu não vou, porque eu não me garanto. Quem me sustenta é o Senhor. Então eu vou na dependência do Senhor. Senhor, me guarda, Senhor, me ajuda, Senhor, me mostra, Senhor, me dá. Então eu vivo na dependência. Eu sei da minha limitação, eu reconheço a minha fraqueza, e eu sou sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu oro para não cair, eu oro para não entrar e para não cair em tentação. Amém, gente? Lembra do Pai Nosso? Do Pai Nosso está lá, para a gente orar todo dia. E não nos deixe cair, hein? Mas livra-nos do... Olha que coisa interessante. Ele não fala assim, ó: Senhor, eu vou vencer. Ele fala: Senhor, o Senhor não me deixe, porque em mim mesmo eu caio e fico preso no mal. Então eu só consigo vencer se o Senhor me der graça. É o teu Espírito que me liberta, é o Senhor que me dá força. Então o que é que eu faço? Eu não vou, eu vou ler Bíblia agora, e agora vou dar ocasião à carne. Não. Eu vou ler Bíblia dizendo: eu preciso me alimentar, eu preciso do Senhor, eu preciso da palavra, eu preciso do Senhor o tempo todo. O Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha força, e quando eu for tentado, é o Senhor quem me livra, é o Senhor quem me guarda, sabe? Então é outro espírito. Eu não confio mais em mim. E aqui está a palavra-chave de hoje. Carnaval, gente, não só a festa, mas carnaval em nossas vidas é uma declaração de que você confia em você mesmo. Por exemplo, o casal que vai para o carnaval, o que eles estão dizendo ali? A gente confia na gente mesmo. Oxê, vai fulano, vai ter tentação lá, vai passar a mulher que vai puxar, vai passar o homem que não sei o que. Não, eu confio. Você entende? E toda vez que a gente se expõe em situações tentadoras e necessárias, que a gente se permite a carnalidade, que a gente flerta com o pecado, que a gente está dizendo que eu confio em mim. Isso é carnaval. Mas quando eu digo: Senhor, eu não confio em mim, não,
Então eu preciso da tua graça, da tua direção, da tua força, da tua sabedoria. Me carrega, Senhor. Me guia. Não me deixa cair em tentação. Não me deixa dar um passo que não seja da tua vontade, porque eu não quero ficar escravo da carne. Eu quero a liberdade do teu Espírito. E para encerrar mesmo, para ilustrar o que é liberdade no Espírito e escravidão na carne, uma história real essa. Um pastor que estava nativa e um pastor que tinha deixado o ministério, foram colegas no seminário, então eram amigos, se reencontram. História real, se reencontram já mais velhos. E o que se afastou do ministério, ele na época de juventude fumava muito. E no reencontro ele estava fumando de novo. Aí o amigo, preocupado, falou: cara, você voltou pro cigarro? E ele falou assim: por que não? Me mostra na Bíblia aí onde é que não pode fumar. Vocês são muito religiosos, vocês são muito quadrados. Vou fumar mesmo. E aí, não sou como você não, religioso. Começou a zoar, né, o pastor que estava nativo: religioso, não fuma, não sei o quê. Eu fumo mesmo, besteira. Me mostra na Bíblia que não pode fumar. Mostra um versículo: não fumarás. E pior que ele está certo nisso. Não tem mesmo não. A gente pode pensar que cigarro não é apropriado para o crente por causa do testemunho, da associação que se tem, do não cuidar do corpo. Mas por não cuidar do corpo, muita coisa também está errada, né? Então não tem um versículo: não fumarás. E está certo. E ele: fumo mesmo. Tá. Aí o pastor estava bem e falou assim: cara, sabe de uma? Você está se achando aí o livre, né? Que eu sou o cativo porque eu não quero fumar. Quer uma coisa? Acenda um cigarro para mim aí. E o pastor estava afastado e ficou: você vai fumar? Você todo careta? Acenda um cigarro para mim. Aí o cara foi acender o cigarro para ele. O pastor estava firme, pegou o cigarro. Isso é história real. Deu uma tragada. Isso aqui, fumei. Tô de boa. Agora aqui, ó. Apaguei. Não fumo mais. Não quero isso. Agora você consegue agora apagar seu cigarro e dizer: não fumo mais? E o pastor que estava escravo falou: não consigo. Disse: cara, então quem é escravo, quem é livre? Sou eu que tenho um domínio próprio, que posso escolher não fumar? Ou posso escolher fumar, mas eu não quero, porque se eu começar a fumar, talvez eu perca meu domínio próprio. Sou eu que mantenho o meu domínio próprio, ou você que é obrigado a fumar? E aquele cara ficou impactado: realmente, o livre é você. Por isso que, olha que coisa interessante, Paulo fala que a lei do Espírito nos liberta da lei do pecado. O Espírito nos liberta da escravidão do pecado. Só que a maior liberdade que o Espírito nos dá é um aspecto do fruto dele, que está em Gálatas 5:22, que é domínio próprio. Então, se nós quisermos aqui, agora, juntar aqui, não sei se tem carro para todo mundo, de papai para barra agora. Tem coisa na barra hoje? Tem, né? Quem sabe? Deixa eu ver quem sabe aqui. Quem é o pecador que sabe aqui? Vamos pra barra. Deve ter alguma coisa já. A gente pode ir, gente? Se a gente quiser ir lá e encher a cara, a gente pode fazer? Se a gente quiser ir lá e fazer loucura, a gente pode fazer? Mas se a gente decidir não fazer, isso é liberdade. É poder escolher não fazer por entender que é o melhor para mim não fazer isso. Agora o cara que está ali dizendo: poxa, eu não queria, meu. Tinha quando a igreja lá na Barra, tinha um jovem, coitado, eu tinha pena dele, porque todo carnaval ele desviava. Não era um só não, eu tô botando um, me veio outro da cabeça aqui agora, mas tinha um que eu lembro dele, bichão. Aí ele voltava todo arrependido depois do carnaval. Eu dizia: fulano que foi pastor mais forte do que eu. Porque quem mora na Barra ali vê tudo, né? Quando eu tava chegando na janela assim, que passou um bel, velho, eu não aguentei. Quando
passou, que tocou, quando o Ivete chamou, o Eva disse, na minha pequena Eva, eu disse, não, sou eu. Nós dois na última astronave. E fui. Não aguentei, mas é forte do que... Você entende? Então essa sensação de coisas mais fortes do que você é a escravidão, é o pecado. E liberdade é dizer, eu poderia, mas não vou fazer, porque eu entendi que não é o melhor para mim, para minha família, para minha saúde, para minha história, para meu bem-estar, para minha alegria. Então eu escolho um outro caminho. Por isso que é liberdade no Espírito. Amém? Eu posso ser saudável, eu posso ser fiel, eu posso construir família, eu posso ser uma bênção, eu posso viver em plenitude em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar junto? Ah, o crente não pode ir. Não, gente, o crente pode ir. O crente escolhe não ir. Olha que legal. Ah, o crente não pode encher a cara. Não, o crente pode. Você só ir lá no mercado e comprar a bebida. Ele escolhe não fazer. Ah, o crente não pode usar droga. Ele pode. Você escolhe não fazer. Porque ele é livre, amém, gente? Isso é liberdade, é poder, mas ter domínio próprio, né? Isso é liberdade. E o Espírito nos chama para a liberdade. Só que aí vem a mentira. Não, vamos dar lugar à carne só um pouquinho aqui, depois a gente retoma o controle. Depois de soltar o bicho para retomar. Por isso que a gente fala, Senhor, que o meu velho homem fique morto e que governe em mim teu Espírito. Amém, gente? Que o Senhor governe em mim, que o Senhor governe meus sentimentos, meus pensamentos, porque eu não confio em mim mesmo. Amém, gente? Eu confio no Senhor, confio na tua graça. Vamos cantar, vamos orar essa canção bonita, ó. Vamos orar essa canção. Sinto a graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Militam carne e espírito em uma guerra infindável, ao qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço.
Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a livre pra viver a tua. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de vontade e reina o Espírito sobre a carne. Amém. O Espírito sobre a carne. Peça ajuda ao Senhor agora. Esse não é um culto para a gente se afirmar superior. Não. Porque a carne também faz festa em nossas vidas, se nós não confiarmos totalmente no Senhor. Também existe carnaval em nosso coração, se nós acharmos que podemos administrar o pecado e dar vazão a ele. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque vez por outra nós fazemos os nossos carnavais, nos permitimos, achando que estamos no controle, que saberemos colocar os limites, que saberemos até onde pecar, até onde fazer, e depois voltaremos. Mas a verdade é que o pecado, ele cresce, se assenhora, toma conta de áreas de nossas vidas, às vezes de nossa vida toda. E onde ele entra, ele mata. Onde ele entra, ele destrói relações, destrói a nossa força, rouba a nossa alegria, nos traz peso, nos traz culpa, nos traz fracasso. Mas nós não conseguimos sair dele sozinhos, Senhor. Ó Pai, a tua palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós clamamos ao Filho de Deus, clamamos ao Senhor Jesus que venha nos salvar. Tu és o nosso Salvador. Só o Senhor pode nos resgatar do lamaçal do pecado. Só o Senhor pode quebrar as cadeias que nos prendem. Pai, não é só sobre vontade, porque Paulo disse: o bem que eu quero eu não consigo. É sobre o teu Espírito agir. E nós queremos manifestar nossa fé no Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu creio em Ti, eu busco em Ti força, me dá força para sair das cadeias do pecado, para não permitir mais que Ele se assenhore de mim. Eu quero viver, Senhor, no governo do Espírito. Não quero viver um carnaval, quero viver um espiritual, um espiritoval, Senhor. A festa do Espírito, a alegria do Espírito. Porque na tua presença, como diz o Salmo 16, há abundância de alegria, Senhor. Quero viver a alegria do teu Espírito, o prazer do amor, da graça, da vida no Senhor. Nos ajuda, Pai, restaure em nós a alegria da tua salvação. Renova em nós um coração puro, nos sustenta com o espírito reto, nos resgata para o Senhor, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, porque os nossos pecados foram pagos na cruz, não para que vivêssemos agora escravos deles de novo, mas para que aproveitássemos esse preço pago para viver em Cristo, para viver na bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, comunhão e consolação, o Espírito de Deus seja com você, com a sua casa, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, boa viagem, bom descanso, bom feriado, até breve, querendo Deus.